E a Luísa já tá aqui. Ué, nós estamos combinando? Estamos combinando hoje. Que delícia! Eu lembro a primeira vez que você veio aqui, que eu gostei tanto do seu sotaque. Fique à vontade, Obrigada. Luísa. Como estão as coisas? Tudo ótimo, graças a Deus. Empreendendo no artesanato? Super. Essa é a minha palavra de ordem, empreender. Você escolheu isso, você escolheu um nicho do artesanato e falou, é isso que eu quero fazer. Não foi bem assim, ele me escolheu. Ah, que gostoso! Eu comecei, quando a gente trabalha com artesanato, geralmente a pessoa tem um dom. E ela tem tanta facilidade de fazer todo tipo de artesanato, Um monte de coisa. Que acaba que no começo ela faz um pouquinho de cada coisa para depois ela se encontrar. Geralmente é assim, comigo também foi assim. Que legal, hein? Agora me diz, é possível viver 100% do artesanato, do seu dom? 100% do artesanato. Você tem sim. vivido? Eu vivo há 8 anos. Ai, gente, que coisa boa, inspirador isso. É muito bom. Quando a gente coloca o coração no que a gente está fazendo, aí tudo abre, sabe? As portas se abrem, a gente faz com mais vontade, a gente faz melhor. Então, eu acho que o segredo é esse, a gente fazer com amor. Nossa, que delícia isso, viu, gente? Pronto, ela já contou o segredo. É fazer sempre com amor. Como que você percebe nesses 8 anos, assim, que as mulheres, né? A gente escolheu falar sobre mulheres empreendedoras hoje. Estão arriscando mais, ousando mais. Você percebe isso? Percebo, inclusive, é uma grande diferença de quando eu comecei, né? Hoje a gente tem as redes sociais que ajudam muito, tem os cursos. Então, quando a gente tem essa assessoria, essa facilidade, a gente vê que as mulheres estão indo com mais força e muito mais rápido. E a sua família? Sua família também faz parte disso? Minha família tem 100% de participação, eles são assim, minha base, meu apoio. A gente precisa ter um equilíbrio, né, na nossa vida, seja saúde, família. E para que dê tudo certo, a gente tem que estar com esse equilíbrio mesmo. Luísa, sabe uma coisa que eu gosto sempre de destacar? É o seguinte, às vezes tem um artesanato que está mais em evidência. Vários já passaram por aí, né? Hoje eu percebo, inclusive, que eu acho que é o crochê, o amigurumi, todo mundo aprendendo, fazendo, né? E aí as pessoas falam, nossa, então esse que está em evidência, esse que está dando dinheiro, é para esse que eu vou. Que conselho você daria para as artesãs que estão pensando assim? Olha, existe uma pesquisa de mercado. Não adianta você fazer o que todo mundo está fazendo, porque você vai se jogar num oceano vermelho, assim que a gente chama no marketing digital. Então, se você quer realmente empreender e fazer algo que você ama, para que você dê certo, você precisa escolher antes, você precisa fazer o que te toca, o que você faz melhor, né? Existe, sim, a pesquisa de mercado, mas você se jogar em algo que todo mundo está fazendo, de repente, você está indo remando contra a maré, sabe? Mesmo que você tenha um diferencial, não é mesmo? Porque às vezes não é o seu dom mesmo, o seu talento. Está querendo entrar numa área que já tem gente melhor, né? A gente já criou, né? Pode até estudar, se aperfeiçoar, mas é aquela história, não vai pra frente. Se você não amar, se você não se dedicar, é você que faz o seu sucesso. Não adianta a gente se espelhar no concorrente, achar que é bonito ou ver, ganha dinheiro com isso, certo, mas e todo o resto? Né? Como que você vai ficar por dentro? Como que você vai acordar todos os dias com muita vontade, né, de trabalhar e fazer o teu negócio dar certo? Ser dona do próprio negócio, quanta gente quer, não é mesmo? Mas o que a gente percebe cada vez mais, as mulheres estão, mais do que querendo, elas estão realmente realizando. Tem uma receita? A receita é isso que eu falei mesmo, é colocar amor e se dedicar. Não adianta você fazer 10 cursos e falar, fiz os melhores cursos que eu poderia fazer, os mais caros, se você não colocar em prática. Então, tenha conhecimento, faça cursos, mas coloque em prática. Porque é o teu resultado, está dependendo das tuas atitudes. Tá certo. Você pode contar um pouquinho da sua história pra gente, como foi? Posso. Eu vim de Belém do Pará, né? Como você já sabe, pelo sotaque. Deixei meu filho, hoje ele tem 15 anos, mas deixei meu filho, ele tinha 2. Então, foi muito difícil, chorava todos os dias. Olha. Deixei ele lá, vim para cá, para São Paulo, para tentar uma nova vida, né? Passei meses sem trabalhar, quer dizer, trabalhava como corretora de imóveis, mas a gente, como corretora, a gente só ganha se a gente vender, né? Sim, as comissões, né? Isso, comissão. Então, eu passei 5 meses, assim, a duras penas mesmo, foi bem difícil. Na minha cidade é muito calor, então eu não tinha roupa de frio, e eu vim numa época de frio, então
Foi bem difícil mesmo. Bom, depois eu encontrei meu marido no nosso trabalho e constituímos uma família, tive outro filho, foi aí que eu me encontrei no artesanato, quando meu segundo filho nasceu. Sempre tem a hora certa, né? Sim, tem eu a hora costumo dizer certa. aqui, Luiz, que tem a hora certa do artesanato tocar o coração da gente, né? Sim, e não só isso, eu acho que quando a gente passa por algumas dificuldades, a gente se torna mais forte, sabe? E a gente precisa amadurecer para receber tudo que Deus está proporcionando pra gente. Concordo plenamente com você. E é bom dizer isso, olha, Deus tem planos pra gente, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Quando a gente fala desse tema aqui, mulheres empreendedoras, a gente pensa assim, nossa, só sucesso. Mas você viu a frase que eu comecei hoje, né? Sim. Olha, muito oportuna, inclusive, né? Não é só sucesso, não, é muito trabalho. Né? Aí você escolheu esse ramo, né, da cartonagem, assim, de trabalhar com papéis. E como é que foi o início de tudo? Como é que você investiu? Como foi? Bom, quando eu comecei, não tinha curso nem nada, então eu aprendi tudo sozinha. Comecei com papelaria personalizada, aquela que coloca em cima da mesa nas festas. Sim. E aí depois eu fiz decoração, eu sou formada em produção de eventos, então assim, muito fácil essa parte de ajustes de festas, né? Então eu fiz decoração também. Muito fácil e muito competitivo também, né? Sim, extremamente competitivo. Foi algo que eu realmente não me adaptei. Não pela competitividade, mas era... Sabe, quando não toca, é isso que eu falo, não tocou. Sabe? Era muita responsabilidade e ter que trabalhar de final de semana. A minha escolha pelo artesanato foi para ficar com os meus filhos. Que legal. Né? Para trabalhar em casa. Então, com a decoração eu não tinha isso. Eu trabalhava de final de semana, né? Então, era muita correria. Optei por trabalhar em casa. Aí, a cartonagem entrou na minha vida. A primeira vez que eu vi uma caixa, eu falei assim, eu quero aprender a fazer isso. Olha. Mas não existia curso, não existia nada. E eu fui tentando e fui descobrindo. Deu certo, desenvolvi as minhas técnicas. E hoje eu dou curso pelo Brasil. Modelos, né? Sim. Você trabalha bastante com marketing digital, né? Bastante. Que é mesmo o caminho hoje. A gente sabe que você pode ensinar as pessoas aqui do Brasil, ensinar a gente do mundo todo, né? Sim, sim. Como que é essa experiência? Então, o marketing digital ele veio para transformar mesmo a minha história como empresária. Porque antes eu trabalhava em casa e fazia as peças e divulgava, vendia aquilo e estava tudo bem. Quando eu me especializei em cartonagem, eu conheci o marketing digital na mesma época. E aí eu comecei a divulgar meu trabalho, mas me divulgar como alguém que ensinava, que dava cursos. E isso gerou uma visibilidade muito grande para mim, né? Mas mudou totalmente também, Mudou né? completamente meu foco, tudo. Graças a Deus, tem 1 ano que eu saí da minha casa, né? Que o meu escritório não é mais na minha casa. Montei o meu ateliê. Então, meu ateliê próprio, eu tenho 2 funcionárias. Coisa boa. Que exemplo, não, Luísa? Muita batalha, anos, né? Tem 8 anos que eu trabalho com isso, não é fácil, não é da noite pro dia. Mas você tem que... Tudo aquilo que você falou no começo, parecia que você estava falando assim, olha, encaixou perfeitamente com exatamente o que eu penso, sabe? Olha que bom. Viu? Precisa Que bom. persistir. Essa é a palavra de ordem. Persistir, nem sempre vai dar certo, nem sempre você vai vender como você gostaria, ou como você planejou, ou como a gente cria mesmo expectativas de vendas, né? Mas, gente, esse exemplo é muito gostoso. A primeira vez que a Luísa veio aqui, a gente conversou muito rapidamente, né? Foi. Precisava voltar mesmo, né, Luísa? Verdade, para contar obrigada. essa experiência, porque é possível empreender. Mulheres, vamos lá, vamos acreditar sempre. E sabe uma coisa que eu gosto também de dizer, Luísa? Que a gente precisa acreditar naquela coisa que todo mundo fala assim, isso não vai dar certo. Falaram isso para você? Muito. Você acreditou? Muito. Em alguns momentos, na verdade, eu ouvia os familiares, principalmente nas pessoas que também... Os próximos. Sim, as pessoas que estão mais próximas. E eu ouvi eles falando assim, mas isso vai passar, né? Tipo, ela vai arranjar um emprego. Porque o que eu fazia não era digno de ter uma renda, de ser algo realmente rentável e importante, né? Que representasse algo dentro de casa. Então, definitivamente, eu ouvi várias vezes, graças a Deus, né? Deus colocou as coisas na hora certa, no meu caminho, e eu não desisti. Que bom. Pensei, mas não desisti.
a gente tem que firmar sempre, né? Sim. Acreditar naquela vozinha que vai falando assim, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E outra, gente, vamos parar com isso, né? Vamos parar de desanimar as pessoas também, viu? Vamos parar com essa história. Imagina se alguém tivesse desanimado você, Luiz. Hoje você não estaria contando uma história tão bonita aqui pra gente. É verdade. É. Ao mesmo tempo que tem pessoas que desanimam, tem outras que incentivam muito, né? Isso é bom. Geralmente as pessoas um pouquinho mais distantes, né? Vizinha, alguma coisa assim. E foi realmente isso que me deu um gás, sabia? Naquele momento que eu estava pensando em desistir, vinha alguém, era Deus falando comigo, sabe? Vinha alguém. Era assim. Tenho certeza disso. Nossa, que trabalho lindo! Como é que você faz isso? Não, eu quero ser tua sócia. Nossa, Que várias legal. propostas. Aí eu pensei assim, poxa, uma pessoa que tem um emprego estável, né, que ganha super bem, quer ser minha sócia, então realmente é um negócio que vale a pena, né, pela visão dela. Que legal. Então, isso me dava força, encorajava e eu tô aqui hoje. Então vamos fazer o seguinte, Vamos. quero que você olhe para aquela câmera ali e fale para quem está nos acompanhando hoje, que também quer empreender, que também não tomou a decisão ainda, aquela mensagem final mesmo inspiradora. Você precisa acreditar nos seus sonhos e acreditar que tudo isso é possível. O que você pensa não adianta o que as pessoas estão falando ao redor. Você precisa acreditar em você, acreditar nos seus sonhos e saber que na hora certa Deus vai te presentear. Ah, isso mesmo. A gente precisa ter fé, não é mesmo? Fé. Acreditar, trabalhar, tudo, mas ter fé. Que é o que nos move mesmo. Exato. Luiz, que delícia, viu? Obrigada Hoje, pelo enfim, né? convite. Hoje nós tivemos tempo, conversamos Verdade. bastante. Obrigada, prazer tudo de estar bom, aqui. viu? Adoro o sotaque dessa moça. Vem pra cá, mas não perdeu o sotaque, viu? Não. Tá ali com seus filhos, com a família toda. Que incentivo legal, né? Olha os meninos bonitos lá. Isso, faz um joinha assim pra nós. Isso! Lindas. Que bom demais. Parabéns pra família bonita, viu? Obrigada, Valeu obrigada. mesmo.